Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Queridos amigos ouvintes da Rádio Cloud Coaching, começa agora mais um dos nossos Encontros Inteligentes, sendo que este, particularmente, é o terceiro de uma série de gravações com a Ana Cristina França Souza, que fala muito bem. Ela é uma craque em assuntos ligados a ativos tangíveis e intangíveis, e o papo sobre gestão de marca, valor de marca, ele correu solto. E hoje é a última parte de nossa conversa. E lembrando que na última semana eu encerrei fazendo um comentário. Se muito do que acontece na questão de aquisição de empresas, na hora de fazer o valor da empresa, o valor do negócio, se isso às vezes não pode ser comparado com o que muitas vezes a gente chama de bolha. Vamos ver a resposta dela, a continuidade da nossa conversa, e eu volto para as palavras de encerramento. Até já. Isso que você falou das empresas todas perderam o valor no ativo, isso não parece o caso de bolha? Em que você na economia, você vai gerando uma bolha, e uma bolha alimenta outra bolha, e de repente vem alguma coisa e ajusta tudo para um padrão menor. Não tem essa cara de... A bolha, como a gente teve nessa bolha imobiliária, ela é um crescimento fictício que não tem lastro, né? Então, eu vendo para você por um valor, você pega, vende para alguém por um outro valor maior, que vende para alguém, e você está criando uma expectativa que, se em algum momento aquele ciclo se interromper, nada daquilo se realiza, né? Então a bolha tem essa característica de ser uma ficção. Nesse caso, era mais um reflexo da bolha, né? Então a economia entrou numa recessão por conta de uma falta de crédito generalizada. Então todo mundo perdeu valor, não porque tinha um impacto direto com a bolha que estourou, mas como consequência de uma recessão generalizada, né? Como se todo o mercado tivesse encolhido. Que é um pouco que a gente está vivendo no Brasil agora, né? Uma alta de juros, uma variação cambial absurda. Então todo mundo que tinha algum tipo de investimento reduz. Eu vou lembrar aqui, na época do Collor, você tinha uma economia, ainda que com alto índice de inflação, mas você tinha uma economia que funcionava, e as coisas aconteciam e aumentavam um daqui, a inflação alta dali, e o outro aumentava o preço. Havia um descontrole inflacionário, a economia ia em frente. Aí veio o Collor, com aquela coisa de tomar a poupança de todo mundo, deixou o mercado sem dinheiro. E ao deixar o mercado sem dinheiro, ligou todo mundo, é quase como se reajustasse os processos num padrão bastante básico de compra e venda. Porque não existia dinheiro no mercado, as coisas tiveram que começar a acontecer de novo. Claro que foi um golpe duro, mas que fez com que todo mundo baixasse a um padrão básico. É disso que você está falando? Ou seja, as coisas elas voltam para um padrão quase que inicial de crescimento? Não, acho que são coisas bem diferentes. A gente continua tendo o acesso ao crédito, a gente continua tendo a poupança interna, só que num nível é como se esse giro tivesse parado, né? Porque qual é a solução de você? O Banco Central tem esse poder, né, de controlar a taxa de juros e com isso trabalhar com a meta de inflação. Então é como se você tivesse uma engrenagem que está meio enferrujada, né? Ela não consegue andar. A forma que você tem de fazer isso é justamente quebrar esse ciclo, né? Incentivar algum tipo de crescimento da economia, e aí um vai crescendo, investindo no outro, e aí você retorna o crescimento. Mas é sempre um dilema. No passado isso se fazia a partir da construção civil.
Exatamente. Você tem setores que historicamente alavancam, né? Porque aumenta o número de emprego, aí você aumentando o emprego, você aumenta o consumo. Mas tudo isso tem prós e contras, né? Na medida que você aumenta o consumo, você aumenta a inflação. Agora, existem cenários em que você tem o pior dos mundos, que é você ter um PIB caindo e uma inflação crescente. Que geralmente essas tomadas de decisão, elas são, né, um trade-off. Ou você vai para a inflação, ou você estimula baixando os juros, e aí aumenta a inflação, ou você aumenta os juros para baixar a inflação. Esses mecanismos, quando você está num processo como a gente está, eles acabam perdendo eficácia, né? Você teve aí Estados Unidos com a taxa de juros próxima de zero durante muito tempo. O que você faz quando você já está no zero? Você vai trabalhar com a taxa de juros negativa, né? Você vai remunerar Então é complicado, para tudo tem um limite, né? Por isso que as políticas elas precisam ser além só do Banco Central, para que você permita a quebra desse ciclo de recessão, né? Que fica todo mundo com medo de investir. Porque a questão da recessão ela tem muita relação com a questão de confiança no governo. Sim. O fundamento da retomada do crescimento ele está vinculado diretamente à confiança que a população. Sim. Quando eu digo a população, estou dizendo os agentes econômicos em geral, né? Eles têm no governo. Bom, vamos para o meu terceiro artigo, que esse eu diria que é o maior desafio que eu acho até. Que eu quero pensar numa teoria, ou pelo menos atualizar uma teoria, de como a internacionalização de uma empresa, e aí, para todos os efeitos, internacionalização ou globalização, eu estou entendendo como a mesma coisa. Aí, para o mercado novo, não está entrando na sutileza das diferenças. Mas é ir para o mercado novo, seja no meu caso, né, com a marca chegando ao mercado novo, o que isso representa em termos de cuidados e preocupações e atenção no processo da gestão da marca. Cada movimento novo que a empresa faz, levando a marca para um ambiente novo, um mercado novo, isso gera impactos no processo de gestão da marca. É onde eu quero desenvolver um trabalho. Eu queria saber se você, dentro desta ótica, você vivenciou alguma coisa, se os trabalhos que você fez para empresas internacionais, de alguma maneira, mostraram que isso é uma verdade ou não é verdade, ou não muda nada. Quando a empresa vai para um novo mercado, muda alguma coisa na maneira de abordar, de ver, de cuidar, de gerir a marca? Não é muito assim a minha especialização aqui, né? Mas eu vejo assim, primeiro existe um desafio que algumas marcas elas são muito regionais, então elas não permitem essa expansão. Eles dizem que não sei se foi a Sears no Brasil, a Sears que tinha ali na Uruguaiana, ou Sloper, não sei. Alguma dessas. A Sears tinha lá no centro. Ou era mesmo? Não, no centro era mesmo. A Sears tinha em São Paulo, que eu me lembro que quando eu era garota eu comprava coisa na Sears. Uma loja dessas de departamento grande, dizem que ela quebrou aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos ela tinha a compra centralizada. Então eles exportaram essas práticas para o Brasil. Então o cara que comprava produto para Porto Alegre comprava o mesmo produto para o Nordeste, comprava casaco igual para o Brasil inteiro, e você tem o Nordeste temperatura de 40 graus e o Sul no inverno faz 5. Então essa falta de conhecimento, né, da regionalidade foi um dos fatores que quebrou a empresa no Brasil, né, seja lá que marca que foi.
Então, eu acho que essa expansão geográfica em alguns setores, ela é muito delicada. Fora as questões legais, né? Um trabalho que a gente faz aqui até com uma certa regularidade é uma empresa de fora que vem para o Brasil e chega aqui e já tem uma marca parecida com a dela no NPI e ela não consegue registrar, né? Então a gente já fez assim, uma marca de impressora. O cara tinha... Quando você fala marca, você diz o design ou você diz o nome? O nome, às vezes, o design é mais difícil, mas o nome mesmo. Então, eu me lembro, por exemplo, acho até que era, não sei se era HP, acho que era HP, quando veio para o Brasil e quis registrar a marca aqui, já existia uma empresa HP que fazia, sei lá, panela, uma coisa nada a ver no NPI. E aí eles contrataram a gente para avaliar a marca HP Panelas aqui no Brasil, porque era mais simples eles comprarem essa marca e resolver o problema do que entrar numa briga e aí cair nas questões internacionais e tal. Assim, não é minha área. Ou seja, mais ou menos o caso de que eu pago até a mais do que vale para poder me ver livre do problema. Que a sua marca não, sei lá, não vale nada ou vale uma quantia muito pequena dentro do empecilho que isso na minha vinda para o Brasil, né? Então hoje você esbarra não só nas questões mercadológicas, mas nas questões legais mesmo, né? Nem sempre uma marca... É diferente você pegar um mercado americano que tem que é um mercado que tem uma facilidade de reconhecimento de vários países que acessam a cultura americana, né? Há muito tempo atrás dizia-se que qualquer marca de exposição nacional nos Estados Unidos já partia de um valor de 100 milhões de dólares, que era assim, um valor mínimo para uma marca que tivesse conhecimento nacional, porque uma das formas de você mensurar é justamente o investimento na divulgação daquela marca. Então, se você pegasse o custo de mídia para você ter uma exposição nacional, isso valia no mínimo 100 milhões de dólares, né? Então, eu acho que existe, e é lógico que no mundo globalizado, com essa ferramenta que a gente tem na internet, uma velocidade muito maior de conhecimento e de exposição de uma marca. Mas existem também grandes riscos do desconhecimento, né? Tanto do desconhecimento da cultura local, quanto do desconhecimento dos aspectos legais e muitas vezes de uma resistência, né? De você ter uma marca que entra em conflito com uma marca local, ou que você tem uma resistência daquele país, ou do capitalismo, ou do socialismo, seja lá o que for, né? A teoria internacional, existem algumas teorias de internacionalização de empresa. E essas teorias elas não falam especificamente da marca, elas falam da empresa. E então existem, como eu disse, essas teorias que são consagradas. Só que nenhuma delas, ao falar, como não fala de marca, ela reconhece a questão da internet e globalização, a possibilidade de uma determinada marca estar num país onde ela não tenha, a empresa não tem uma presença física. Então, hoje, por exemplo, você pode ter a marca de um determinado serviço ou produto num país sem que haja presença física da empresa. Como é que você vê isso em termos de gestão, de cuidados, de valor? Você tem algum tipo de caso desse que você acompanha? Você estava falando, eu me lembrei do caso do leite de rosas, né? Daquele desodorante. Leite de rosas é um desodorante, por exemplo, que pareça. E a gente trabalhou durante muito tempo para eles, e eu adorava conversar com o diretor de marketing, porque ele sempre me contava uns casos muito curiosos sobre leite de rosas. Ele falava que ele recebia, em média, por mês, 100 cartas de clientes informando o uso do leite de rosas, né? Porque ele está na categoria de desodorante, mas você usa para limpar a pele, você usa uma série de coisas, né? Até perfume. Ele falou que tinha um forró no Nordeste que se chamava leite de rosa, porque todo mundo passava depois do trabalho para ir para esse forró e tal. Ele falou, essa semana, por exemplo, eu recebi uma carta falando que leite de rosas é ótimo para matar carrapato.
você, né, molha o algodão, põe em cima do carrapato, o carrapato morre, cheiroso, mas morre, né? E ele solta, não machuca a pele, porque ele deve morrer do infarto que solta as patas, né? E ele falando, a gente não exporta e a gente está não vou lembrar o número agora, mas tipo, a gente é vendido em 30 países e a gente não exporta oficialmente, né? São atacadistas, sei lá o que compram e levam para lá. Então tem na África, tem nos Estados Unidos, tem na Europa. Você encontra leite de rosa para vender sem a gente exportar oficialmente, né? Então acho que existe esses canais para você realmente sair do país e muitas vezes isso foge do seu controle, né? Nessa mesma sala dele tinha uma prateleira com mais de 100 vidros de imitações de leite de rosa. Todos cor-de-rosa, com a tampa branca, como original, e escrito com as letras brancas, daquele estilo meio anos 40, né? E todos produtos similares, alguns piratas e alguns genéricos mesmo, né? Cheiro de rosa, colônia de rosa, né? Tentando fazer uma associação através da embalagem, porque o produto em si é uma coisa... E ele, você se lembra se ele tinha algum tipo de gestão sobre isso? Porque se ele tinha informação para ter esse material na prateleira... Eles achavam que, na época, isso deve ter sido lá no começo do ano 2000 e tal, na época eles estavam fazendo 70 anos. E aí falou que ao longo de todos esses anos, eles estavam no final da segunda geração, né? Tinha sido o pai fundador, a filha do fundador tinha casado, o marido assumiu, então era essa segunda geração ainda no poder, mas ele já estava bem debilitado, de saúde, já tinha 5 pontos, um AVC. Ele falou, nunca foi um problema pra gente, porque todos esses produtos que estão aí, 80% não existe mais. E a gente vende leite de rosa, que é um produto barato. Então o que faz você comprar o genérico de um produto barato? Ele não existia naquele lugar. Então você compra um parecido porque não tem. Agora você vai comprar um leite de rosa que hoje deve custar, sei lá, R$5 e um genérico custa 4, você compra o de 5, né? Então nunca foi uma ameaça pra gente. Esses produtos todos foram comprados em lugares onde não existia o leite de rosa. Não sei hoje como que eles veem isso, né? No Brasil, a Coca-Cola passou por não um grande problema, mas em algumas praças no Brasil, a tubaína, feita de cola, né? Ela começou a ocupar alguns espaços da Coca-Cola, porque era um produto que era bem mais barato em lugares onde a população queria o produto mais barato. E já era um luxo tubaína, né? Então já estava para lá de bom, né? Então eu acho que hoje tudo com essa ferramenta da internet, que eu ainda não tenho conceito formado se ela revolucionou ou se ela é um processo evolutivo da tecnologia, porque às vezes na essência você está fazendo a mesma coisa, só que está fazendo mais rápido e com uma quantidade de informação maior, né? Assim como a televisão foi para o rádio e tal, as coisas mudaram, mas não chegaram a romper, né? O nosso processo ainda é muito parecido com o que era antes do consumo, né? Mas agora você vê o seguinte, um exemplo muito atual, Netshoes. Netshoes é uma determinada marca que você, de qualquer lugar do mundo, você acessa pela internet. Uhum. Eu realmente não sei se eles entregariam em qualquer lugar do mundo, mas a marca, você tem acesso à informação de qualquer lugar. E mesmo se você estiver fora do Brasil, para alguns lugares você consegue comprar. Assim como antes da Amazon entrar no Brasil, você também comprava. E, portanto, a marca, ela existia aqui sem que existisse a loja. Estou comprando, né? Porque que agora já existe uma representação da Amazon mas no Brasil. não são os meus produtos, né? Então, o que acontece? Você tem a marca, que ela tem o equity dela, nos atributos dela, ela tem o seu valor quando for se trabalhar, se pensar
na questão de valor, do valor financeiro, aquilo que é representativo dentro do valor da empresa, mas pensando exclusivamente na relação dos públicos, dos vários públicos de interesse com a marca. Isso pode existir mesmo que a empresa não esteja presente ao seu lado. A internet permite isso, a globalização, essa dinâmica global, ela de certa maneira até estimula isso, né? Você ter acesso a marcas, informações da empresa e até fazer parte de uma formação de opinião a favor ou contra. A rede social te permite você... Com certeza, né? Você faz um levante hoje de... Estava pensando nisso hoje, um amigo meu falou que ele usa o Waze direto e foi assistir uma peça de teatro lá em Nova Iguaçu, até saiu no Globo hoje, ele postou no Facebook e hoje está no Globo. E ele estava muito engarrafado ali em amarelo, o Waze deu para ele um atalho que ele pegou, caiu no meio numa favela, foi assaltado, mão armada, roubaram o carro, com arma na cabeça, uma violência danada e tal. E aí você fica pensando o quanto isso pode, né? Primeiro foi na rede social, depois já está num veículo como o Globo, o quanto isso pode desmerecer um aplicativo, né? Que de repente estava todo mundo usando o Waze e agora você, quem teve acesso a essa informação já vai ficar ocupado. E na realidade, né, considerando que é uma pessoa pública, a multiplicação da informação... Exatamente, né? Nível você pegar lá o Facebook dele, tem não sei quantos mil seguidores, quando o Instagram que não tem limite, né? O limite é muito... Adivinhou, já estava conseguindo. Então hoje essa velocidade da disseminação da informação, ela tem o poder, né, de alavancar muito mais um ativo intangível, uma marca, mas também o risco é para os dois lados. Né? Você também tem uma fragilidade, né, desse reconhecimento muito maior. Quantas marcas a gente vê hoje que chegam no topo e de repente... Obrigada, cara. E basta um problema para destruir anos de investimento. Com certeza, né? O que a gente sabe é que as grandes marcas elas têm verdadeiras centrais de monitoramento das redes sociais, né? As empresas mais pobrinhas elas têm lá um robozinho que fica na internet acompanhando, mas as grandes marcas têm salas montadas com grande estrutura e pessoas analisando 24 horas o tempo todo. Ou não. A gente às vezes recebe uns clientes aí que passaram por situações, ou estão passando por uma falta de gestão de ativo intangível, porque nunca foi o foco dela. É diferente quando você tem um setor que historicamente a marca era vedete. E você tem empresas em que a tecnologia, por exemplo, que não é uma coisa... É muito mais interna do que... É um processo de feitura que você não divulga para o mercado. E aí um descuido desses ativos pode te levar a prejuízos operacionais enormes, porque você nunca olhou para aquilo de uma forma estratégica, aquilo era um operacional. De repente, né, você tem empresas que foram privatizadas, que tinham Nesse sentido, quando eu comecei a fazer o estudo, principalmente no departamento acadêmico, né, uma das coisas que a gente percebe é assim, a teoria financeira ou a teoria do consumidor. Fundamentalmente, quando se fala em marca, olhar pela ótica do consumidor ou pela ótica da contabilidade, das finanças, ou dos acionistas, né, que de certa maneira. E é raro, eu diria raríssimo, você ver estudos, e essa é uma das coisas que eu quero então inserir e contribuir, você falar em stakeholder. O stakeholder de uma maneira muito mais abrangente, que é o público de interesse que interage com a marca e não necessariamente ele é nem consumidor, nem acionista. O público interno, por exemplo, que é um empregado, é um público de interesse e que tem uma influência muito grande na questão da formação da imagem da marca e é claro que por tabela levaria na questão do valor. É isso aí, meus queridos amigos. É assim a gente conclui esta
conversa muito, mas muito realmente profunda de conteúdo, de tratamento técnico sobre a questão da marca e avaliação de ativos, sejam eles tangíveis ou intangíveis. Enfim, a Ana é uma querida amiga até hoje e a gente sempre que falar de assuntos ligados à avaliação de marcas, avaliação de empresas, a Ana é um nome bastante reconhecido e será bastante lembrado. Eu agradeço a atenção de todos e fico aqui esperando que vocês me acompanhem no próximo programa, no próximo Encontro Inteligente, começando com um tema novo. Até lá! Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.